Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de vendas. Hoje a gente vai estar encerrando o curso de técnicas de vendas, que é a venda consultiva que a gente está trabalhando, né? Hoje vamos abordar o tema preço e fechamento. Então, assim, para você ter mais efetividade aí nas suas vendas. Com relação ao preço, vamos começar aqui por essa parte. A primeira coisa que a gente vai abordar aí é a busca de referência por parte do cliente, tá? O que é isso, cara? Se você tem um preço competitivo com relação aos concorrentes que você já pesquisou lá no planejamento de vendas, aqueles primeiros tópicos lá que a gente abordou aqui no curso, se você tem uma vantagem competitiva de preço, você vai usar essa referência aí na hora do seu fechamento de venda, na hora de você passar o preço. O cliente chegou na sua loja, tal, passou aqui lá tudo, na hora de passar o preço, você vai falar o seguinte: o seu Augusto, se eu já der uma pesquisada aqui na região, mais ou menos quanto é que está saindo esse curso de informática, se eu der uma pesquisada aqui na região, esse óculos que eu estou procurando, quanto é que está saindo. Então, se você tem essa vantagem competitiva de preço, deixa ele responder, deixa ele passar a referência de preço dele. Se ele não tiver uma referência de preço, aí você fala, aqui na região está em torno, esse tipo de curso ele está sendo vendido em torno de R$100. Vamos supor que você vende o seu curso a 90 ou 80, ou você vende o óculos, o mesmo óculos, com um preço menor. Então, se você tem uma vantagem competitiva, deixe ele falar o preço. Caso contrário, ele não tenha essa noção de preço, você passa o preço da região, já para você ter uma base de preço ali para estar usando como uma forma atrativa para o seu cliente, tá? Então aqui a gente usa quando você tem uma vantagem competitiva e o ideal é que você faça o cliente fale o preço que ele encontrou na região, tá? Porque se ele fizer isso aí você vai ter mais segurança. Aí é importante você saber o preço das concorrências, porque muitas vezes o cliente também usa de malandragem, ele vai falar um preço qualquer, um preço mais baixo aí, e aí você com argumentos, né? Claro, você fala, a gente costuma fazer uma pesquisa tudo semanalmente ou mensalmente, enfim. Esse preço que você passou aqui, eu acho que já está um pouco desatualizado. O preço que a gente está encontrando hoje, por exemplo, no lugar tal, no fulano de tal, é em torno desses valores aqui. Aí você passa. Aqui na escola a gente busca fazer lá o cliente oculto e trazer os orçamentos, né? Quando eu vou mostrar isso para o cliente, eu mostro o orçamento para ele, tá? E com a data atualizada e tudo mais. Então isso fica mais fácil fazer o fechamento se você tem essa vantagem aí. Uma outra dica que eu dou aqui é nunca entrega tudo de cara, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você faz a entrega e o seu concorrente não. Vamos supor que o seu preço está mais baixo do que o do seu cliente. Vamos supor que você tem um brinde que o outro concorrente ali não tem. Então, entrega um primeiro e deixa para esses outros dois para objeções que surgirem. Mas ainda eu tenho que pensar, não sei se está legal ainda. Aí você usa os outros dois com uma forma de uma vantagem a mais competitiva ali. Quando você for passar esse preço, você vai ter que passar com firmeza. Então, quando nós falar um valor, você tem que falar com firmeza. Não é, eu acho que... Não, esse aí eu acho que está R$90. Não, esse produto que o senhor está adquirindo está ficando R$90. Então, você passa esse preço com firmeza, tá? Com relação a não entregar tudo aqui de cima, que a gente abordou também, é importante falar que se você não for uma loja que tem que precificar tudo lá na loja, se for um serviço, ou até mesmo uma loja que não tem os preços lá, você monta pacotes, alguma coisa do tipo, eu vou dar duas dicas aqui para você. A primeira, nunca entrega o menor preço lá que você consegue fazer de cara, tá? Então não entrega lá, por exemplo, se você consegue fazer até R$90 um produto que é 120, não chega a R$90 logo de cara, porque o cliente sempre vai querer um desconto a mais ali, na maioria das vezes ele sempre vai pedir um descontinho. Por mais que já está barato, ele vai sempre falar um valor, não, vê aí o que você consegue fazer para minha vista. Se é 120, passa o preço 120. Por mais que seu concorrente está fazendo a R$100, espera ele fazer as objeções dele. Não, mas eu vi no concorrente a 120. E aí você vai abaixando gradativamente, tá? Tenta montar vantagem competitiva com relação ao seu concorrente, ao invés de brigar com o preço, tá? Então o ideal ali é que você... Senhor Augusto, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer ele a 110 e aí eu vou te dar isso aqui a mais. Por quê? Porque aí vai ter mais valor percebido por parte do cliente. Não vai ser um negócio que você está só brigando por preço. Porque se ele brigar só por preço, onde ele achar mais barato ele vai comprar. Tá? Então você tem que mostrar para ele as vantagens que você tem, não o menor preço que você tem. Tá? E apesar de o preço ser muito importante numa venda, ele não é tudo. Então você mesmo deve ter comprado alguma coisa aí na vida de vocês em mais cara do que um outro lugar, mas aquele lugar que você comprou ele te mostrou mais seriedade, mostrou que tem algumas vantagens a mais, enfim, o preço não é tudo, tá? Ele pode ser até uma parte importante, mas ele não é tudo. E a segunda dica que eu deixo para vocês aí é montar pacotes, tá? Quando você for ofertar um produto ou serviço, você nunca deixa só uma opção, porque lá na hora do fechamento, na hora que a gente estiver falando da pergunta de fechamento,
Você pode usar essa, uma das perguntas você pode usar é essa. O senhor prefere esse aqui, esse pacote que eu montei, que é num valor maior, ou você prefere esse outro aqui que é num valor menor? Então sempre deixe essas opções de preço para o cliente, duas opções, uma um pouquinho mais cara, com mais completa, e outra um pouquinho mais em conta, porque assim, na sondagem toda, a gente não sabe qual é o poder aquisitivo que ele tem, a não ser que a gente perguntou lá, não, até qual o valor que você está procurando nessa TV, até qual o valor que você está procurando nesses cursos aí, então qual o valor, enfim. Se você fez essa pergunta lá na sondagem, ok. Se você não fez, você não tem noção de nenhuma de quanto que ele pode gastar ali com o seu produto. Então, uma das dicas que eu dou aqui também, a segunda dica, é deixar opções diferentes de pacotes para você vender no final. E usa uma técnica chamada técnica do silêncio, tá? Uma diquinha para vocês também. Por quê? Um vendedor, na hora de passar o preço, ele costuma cometer muito erro, porque ele fala o preço e em vez de ele ficar calado esperando a reação do cliente, ele já vai logo dando uma vantagem competitiva. Ele vai logo falando, ah, não, senhor Augusto, mas é o seguinte, ele é R$90, ele é R$100, mas eu vou conseguir para você um descontinho a mais aí, vou fazer para você a 80. Cara, por que você está falando isso aí? Por que você está desmerecendo seu trabalho? Então, assim, você ganha, geralmente um vendedor é comissionado. Então, quanto maior o valor que você vender, mais comissão você vai ganhar. Então, se você diminuir sua comissão ali, você está tirando o seu sustento. Então, não faça isso. Essa técnica de silêncio, ela existe por quê? Porque na cabeça do cliente, pode ser que ele está pensando em outra coisa. Às vezes você está ali bitolado pensando, ele não vai comprar, vou ter que falar alguma coisa. Só que na cabeça dele, ele está pensando assim, ó. Cara, eu tenho R$100 aqui, mas eu tinha que comprar um negócio ali. Eu não vou comprar isso hoje, não. Vou comprar com R$100 aqui mesmo. Aí o vendedor foi lá, não, eu vou fazer 90. Ah, tá, gostei de 90. Ele ia comprar R$100, espera um pouco. Então você fala o preço, fica calado, fica em silêncio, espera ele estar falando ali, colocando a posição dele, tá? Muitas vezes ele vai falar, não, vamos fazer. Muitas vezes vai falar, ou ele vai trazer uma objeção para a tua venda. Não, esse preço não tá legal. Vamos ver o que você consegue fazer aí. Enfim, aí você vai trabalhar a parte de negociação, que a gente trabalha isso no curso de negociação, que é um outro curso que não é esse aqui eu só estou passando para você a estrutura da venda, como é que você pode trabalhar essa estrutura de uma forma vantajosa para você, tá? Mas só para não deixar vocês aí sem muito conteúdo com relação a objeções, eu falei para vocês que a objeção, o ideal é que você trabalhe ela antes, lá na parte da sondagem. Por quê? Porque ali você já consegue eliminar um monte de objeções que eles vão colocar ali. A maioria é por preço. A maioria no fechamento ele não quer fazer por preço e vai jogar uma desculpa para você. Ah não, eu vou conversar com minha esposa. Ah não, na sexta-feira não dá. Opa, mas ele falou antes que ele era o decisor, ele não tinha que falar com ninguém. Ele falou antes para mim na sondagem, quando eu perguntei para ele, que ele gosta de fazer o pagamento à vista, ele não gosta de trabalhar com cartão. Ele falou para mim antes na sondagem, enfim, aí tudo que é objeção, o ideal é que você trabalhe antes, mas tem como reverter em alguns casos, agora na parte de fechamento aqui. Mas enfim, ele já passou por tudo aquilo ali, você já confirmou na etapa anterior que ele gostou do produto, lembra que a gente falou na sondagem, na apresentação do produto ali, no finalzinho a gente falou assim, ó. Então tem certeza, seu Augusto? É isso aqui mesmo? Os prazos, os horários, são tudo legal para você? Tá legal? Tá bacana? O que você acha? Você achou interessante esse aqui? Você acha que os horários estão bons? O que você acha? Sim, os horários estão bons. O que você achou desse aqui? Interessante para quem nunca trabalhou, né? Pois é. E aí assim, os pacotes que eu vou montar aqui, se você quiser com tudo, fica um valor bem acessível. Tá? Você falou que já pesquisou aqui embaixo, você tem uma noção de preço, né? Isso. Ficaria um valor bem acessível. Vamos verificar como fica essa questão de... Ele confirmou, ou seja, agora só é preço. Qualquer coisa que ele jogar ali, depois daquilo ali, é desculpa dele. É desculpa e você tem que estar atento a isso aí, saber ouvir o cliente nessa parte aí, tá? Então vamos seguir aqui com nossa estrutura da venda. Passou o preço com firmeza ali, vamos trabalhar o fechamento com esse cliente. Só que antes de passar para o fechamento, a gente tem que entender que a transição na hora que você está falando de preço para o fechamento, você tem que só saber ler os sinais de compra. O que vem a ser esse sinal de compra? São pequenas perguntas ou coisas que o seu cliente faz que você vê, opa, ele já está na situação que ele já quer comprar, ele não está mais em negociação, aqui já é para comprar mesmo. Ele está lá com a esposa dele falando, vai ficar bonito lá no nosso quarto, né? Essa televisão, esse móvel, enfim, ele começa a tratar o produto como se fosse dele, é um sinal de compra. Um outro sinal de compra, ele começa a fazer perguntas tipo, você consegue um desconto maior nisso aqui à vista? Pronto, ele já quer, só que agora ele quer um desconto maior no à vista só para a gente fechar. Outra pergunta, você consegue parcelar isso aqui no cartão? Então, essas perguntas não é mais será que eu tenho interesse? Não, eu já tenho interesse e agora eu preciso fechar esse negócio.
E aí, para isso, a gente vai para o fechamento. De cara, geralmente o vendedor faz o quê? Não consigo fazer à vista, um desconto à vista, não consigo fazer um parcelado no cartão. Geralmente o vendedor tende a fazer isso, passar logo, dar uma resposta favorável logo para o cliente. E acaba que aquilo ali, se você fizer só isso aí, dando tudo que ele está pedindo, vai atrapalhar a tua venda. Em vez de fazer isso, dar tudo que ele está pedindo ali, o que você pode fazer? Você pode fazer uma pergunta colocando ele na sinuca de bico, onde ele não vai conseguir fugir mais. Seu Augusto, eu não sei se eu consigo fazer um desconto maior para o senhor no à vista. Mas faz o seguinte, me acompanha aqui que eu vou encaminhar o senhor ali para o caixa, vamos ver ali com o nosso gerente o que a gente consegue fazer no à vista ali. Isso a gente vai falar no próximo etapa, que é a parte de fechamento, que é esse fechamento por etapa. Por etapa. Que é o quê? Você já apresentou tudo para o cliente, o cliente já gostou de tudo, você já passou o preço. Esse fechamento por etapa funciona muito. É o quê? Você sair daquele ambiente que você está de negociações e passar para um outro ambiente, não importa, pode ser o caixa, pode ser na mesa do gerente, pode ser em um outro local, para você fazer só o fechamento do preço. Então seria isso aqui. O carnezinho 130 só para abril, esse aqui até o dia 15, e para fazer inscrição hoje só o RG e CPF. Com relação àquelas turmas lá de informática que a gente deixou lá, que era terça e quarta-feira, qual que você acha que é melhor? Segunda ou quarta-feira? Qual que você acha melhor? Deixar segunda ou quarta-feira? Na segunda mesmo. Na segunda-feira, né? É. Então pode me acompanhar aqui que eu vou ler a gente vai ler na recepção, a menina vai fazer sua matrícula, beleza? Tranquilo. Então é passar o cliente dessa etapa para outra etapa. O que vai acontecer ali? Ele não tem mais como voltar para a parte de negociações. No subconsciente dele, a gente já terminou a parte de negociações, agora eu vou lá só para fazer o fechamento, tá? Então é aquela estruturazinha de venda ali fisicamente, né? Passei o preço aqui, agora eu vou para a parte de fechamento lá no outro local. Isso funciona muito, tá? Vou até colocar aqui outras situações que são sinais de compra que ele pode deixar. Isso se eu tenho na cor o cliente perguntando para o vendedor, né? Se eu tenho isso aí da cor azul, rapaz, eu não sei se eu tenho na cor azul, seu Augusto, mas vamos dar uma olhada ali no stop, que aí de lá você já leva se estiver no azul, né? Aí o cara fala, não, beleza. Você já levanta e sai. O fechamento por etapa, ele funciona assim. Você fechou ali, fez uma negociação com o cliente prévia ali, vamos ver no cartão, vamos ver no boleto, vamos ver no dinheiro. Você já levanta e leva ele para o local. Se você ficar parado, não, a gente faz no cartão sim. E ficar parado, você está perdendo a venda à toa, cara. Às vezes ele vai vir com outra objeção, sendo que aquela ali já resolve o problema dele. Se você falar, não, acho que vamos dar uma olhada lá no caixa, lá a gente tenta fazer lá no cartão pro senhor, vamos lá. Já vai com ele para lá, porque aí ele já saiu daquela situação e foi para outra. Tá? Acho que ficou claro essa parte para vocês, do fechamento por etapa? Tá? Então é basicamente isso. Beleza? Perguntas de fechamento. Quando você for fazer uma pergunta de fechamento, essas perguntas que você, por exemplo, se o senhor quer comprar agora, ela não pode ser assim, ó, que dá a chance para o cliente dar uma resposta negativa para você. O senhor quer fechar agora? A resposta pode ser não quero ou não estou afim não. Ela é uma resposta negativa. Então a gente nunca faz uma pergunta no qual a resposta pode ser negativa. O senhor Augusto, que dia da semana fica bom para você? Dia nenhum não, eu vou pensar. Então, em vez de fazer isso, no subconsciente da pessoa, é melhor a gente trabalhar de outra forma. A gente trabalhar assim, ó. Senhor Augusto, o senhor prefere que eu entregue lá na terça ou na quinta? Senhor Augusto, o senhor prefere fazer o pagamento? O senhor falou que preferiu fazer o pagamento no cartão, né? Você quer fazer no cartão ou prefere no dinheiro? Tá? Então as respostas, as perguntas tem que gerar respostas que sejam favoráveis para você. Não é mais eu tenho interesse ou não é, eu quero azul ou eu quero amarelo, eu quero fazer no cartão ou eu quero fazer no dinheiro, você prefere fazer no à vista ou quer fazer no parcelado? Então o fechamento ele tem que ter um fechamento onde as respostas têm que ser favoráveis a você. Se você estiver fazendo uma perguntas de fechamento que pode gerar respostas negativas à sua compra, à sua venda, essa pergunta está errada, você tem que mudar a chave. Então, coloca duas alternativas e as duas têm que ser favoráveis para você. Você vai ver que isso aí muda muito na hora do fechamento, tá? Chegou lá no caixa, vai passar as opções para ele, ou vai chegar no seu gerente, passa as opções para ele. Muitas vezes o vendedor trabalha isso até de uma forma consciente. Às vezes ele já sabe que dá para fazer em 10 vezes no cartão sem juros, mas você guarda isso para usar ali no fechamento. Você vai chegar lá no seu gerente, eu tô com o seu Augusto aqui, ele tá querendo fazer 10 vezes o cartão sem juros, tem como fazer? Cara, deixa eu ver aqui, o gerente geralmente ele tem essas malícias aí, deixa eu ver aqui, ele vai fazer lá a simulação dele lá e vai passar, não, seu Augusto, tem como fazer assim,
Beleza, Augusto, vamos ali no caixa comigo. Você já encaminha ele para o caixa para fazer o pagamento. Tá certo? Então, esses fechamentos aí, essa perguntinha, fora a questão do preço, fora a questão do prazo, tem mais alguma coisa que a gente pode fazer para a gente fechar a nossa venda aqui, fechar esse negócio aqui? Vai colocar ele numa sinuca de bico, onde se ele, mesmo que ele tiver outras coisas para resolver com você, ele já, não, fora isso é isso mesmo, fora isso não tem mais nada. Você solucionando o problema dele, ele já vai estar no meio da venda ali, não tem como fugir mais. Tá, então aqui foram dicas que eu deixei para vocês aí, várias coisinhas que a gente usa no nosso dia a dia aí, e conhecimento de estudo que a gente faz aí, que eu acho que vai ajudar aí muito vocês aí conseguir fazer vendas mais eficazes aí, conseguir aumentar o número de suas vendas aí. Claro que aqui não é tudo, tá? A gente tem muito conhecimento para passar ainda com relação a vendas, a linguagem não verbal, a parte técnica de negociação com determinado tipo de cliente. E aí tem outros cursos que você pode fazer com a gente que vai resolver essas outras questões aí também. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.